Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo aí. Hoje a gente tem mais uma edição especialíssima do Pode Estudar. Estamos aqui com a nossa já conhecida Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Oi, gente, tudo bem, Marcão? Como que você está hoje? Nervosa. Nervosa? Nervosa. A gente está com uma pessoa aqui né? É muito que a importante. presença nos causa nervos, né? Sim. Mas, gente, a gente está aqui hoje muito feliz, né? Porque primeiro que a gente tem um novo membro da equipe aqui de som e de edição que conseguiu fazer nossos microfones funcionarem todos ao mesmo tempo. A gente já tinha os aparelhos, mas a gente não estava conseguindo usar todos ao mesmo tempo. Agora a gente está. E eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, que ela é muita coisa. Ela não é pouca coisa, né? E ela é muita coisa não só em importância, mas também em diversas coisas, né? Porque uma mulher, ela nunca é só, por exemplo, advogada. Ela nunca é só formada em direito. Ou ela sempre é advogada, formada em direito, mãe, esposa e tudo mais, né? Então hoje a gente está aqui com a Fernanda Nascimento. Ela é formada em direito. Hoje ela tem um trabalho mais do que especial com a Associação AMA aqui de Barra do Garças, que a gente vai falar e vai explicar sobre. E ela também é assessora do deputado estadual, Dr. Eugênio, que também tem feito um trabalho muito importante aqui na nossa cidade e de apoio com essa associação também. Então tem desenvolvido várias coisas aqui muito legais. E como hoje é o Dia das Crianças, a gente queria dar um foco para crianças também, né? Porque aqui na Escola Filinto Milho a gente tem feito a Semana da Criança. Então todos os dias tem tido coisas diferentes, lanches diferentes, tem tido brincadeiras diferentes. Hoje, por exemplo, é um dia que não está tendo atividades pedagógicas, mas não está tendo aula, daquela aula normal sem mesmo e tudo mais. A gente está tendo várias brincadeiras aqui na escola e a gente aproveitou para falar também sobre algo que acontece, que a gente atende muito aqui na escola e também é algo que a gente tem que dar um enfoque, a gente tem que dar uma importância para a gente desmistificar, para a gente deixar claro. Então a gente chamou hoje ela, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a todos os presentes. Já fui apresentada, quero agradecer aqui por me receber. É importante, né? Agora, na Semana das Crianças, a gente também precisa falar. Acho que todos os dias são dias importantes para falar um pouco sobre autismo. Com certeza. Né? Sim. É algo que vem sendo diagnosticado a cada dia, né? Mais crianças com diagnóstico, não só criança, né? Já vou começar dizendo que o autismo ele não é uma doença, né? É uma condição neurodivergente, né? Que afeta principalmente o desenvolvimento da criança, né? Na sua fase inicial e a partir de 1 ano, 2 anos, já começa a aparecer alguns sinais, algumas características, né, referente ao transtorno do espectro autista. Quando a gente fala transtorno do espectro autista, o espectro em si, ele significa o quê? Variações. Você pode colocar 10 crianças autistas, uma do lado do outro, cada uma tem seu jeito, seu perfil, sua característica. Sim. Entendeu? E era sobre, exatamente, eu já queria contar uma coisa pra vocês também, gente. Eu enchi tanto a bola dela, porque eu quero comer churrasco na casa dela no final de semana, porque vocês não sabem, mas a Fernanda é minha cunhada. Ela é casada com o meu irmão do meio, que é o Fernando, né? A Fernanda que é casada com o Fernando, que é meu irmão. E ela tem 2 filhos, que são os meus sobrinhos, que são os meus xodós, né? Que é o Benício e o Luiz Eduardo. E os dois são autistas. E tem um espectro, e os dois são muito diferentes, né, Fernanda? Nossa, muito não diferentes. tem nada a ver um com o outro, assim, cada um... Muda muito, né? Exato, por isso que a gente gosta de frisar a questão do espectro, né, a variação, como uma criança autista é totalmente diferente da outra. Tem criança que você olhar pra cara dela e fala assim, você não é autista, você pode ter um lado, mas você não é autista. Mas esse é um erro muito comum. Fernanda, você pode falar mais perto aqui? Você pode puxar o microfone pra você. Isso é um erro muito comum, muita gente acha que uma criança autista, ela tem
tem uma definição característica, assim, de olhar como e se falar... fosse uma "Nossa, doença, né?" Eu esqueci o nome. Como que é os movimentos? As estereotipias. As estereotipias. Aí acha que todo autista tem que ter exatamente a mesma estereotipia. E isso não é uma verdade, né? Desmistificar isso aí, porque a criança, ela não tem um rosto de autista. Sim, entendeu? sim. O que difere uma criança típica de uma atípica são a questão do desenvolvimento. É a questão do desenvolvimento. Questão do desenvolvimento. Que ela desenvolve de uma forma diferente. Eu gosto de dizer que uma criança autista, quando a gente vai explicar para outra criança, às vezes chega, Tiago, mas o que é autismo? A gente costuma falar, gente, o desenvolvimento da criança, por exemplo, nossos neurônios, eles é todo retinho, assim, né? Sim. Vamos dizer que é assim. Não sei se é assim mesmo, mas vamos dizer que ele é todo retinho. A criança com autismo é como se ela tivesse um nozinho ali. Entendeu? E aquele nozinho ali faz com que ela se desenvolva de uma forma diferente. Sim. Entendeu? Com todas as capacidades dependendo do seu nível de desenvolvimento, né? Sim, que nós temos hoje o autismo nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 1, que dizem que é o autismo leve, que não existe autismo leve, né? É igualzinho o TDAH, né? Quando fala assim, tem o TDAH leve, o TDAH muito puxado, tem 1, 2 ou 3. É igual, não existe meio grávida, então não existe essa coisa de meio autista. Não tem meio autista. Você é meio autista. Ou não é. Eu faço acompanhamento com a psicopedagoga, porque eu tenho TDAH. Aí o médico, eu fui no médico esses dias, ele olhou assim pra minha cara e falou assim, Maria Clara, você é meio TDAH. Eu olhei pra cara dele e pensei, como assim? Eu sou meio TDAH? Não tem como. Não existe. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Entendeu? É ou não é. Então a gente tenta sempre estar levando informação, porque as pessoas, quando elas não têm o entendimento, é igual você falou, né? A pessoa, nossa, esse menino não tem cara de autista, mas ele não vai ter cara de autista. Sim. Entendeu? É algo ali no desenvolvimento da criança. É claro que temos ali o autismo nível 3 de suporte, por exemplo, que é um nível mais grave. E às vezes fica mais perceptível. E é nível de suporte porque é o suporte que a criança tem que ter mesmo? Pouco suporte, moderado e precisa total de suporte. O nível 3 ele precisa total de suporte. Entendi. O nível 2 é aquele ali que ele consegue fazer algumas coisas sozinho, outras não, você ajuda. Sim. O leve não. O nível 1, que a gente vai ter que começar a tirar esse negócio de leve, que não tem nada de leve. Não tem nada de leve. O nível 1 você precisa uma hora ou outra, que é no caso o meu filho mais velho, o Luiz Eduardo. Sim. O Luiz Eduardo, ele... Pessoal, aconteceu o que sempre acontece. Defeitos técnicos. A gente vai voltar aqui porque a gente estava falando sobre o caso da Maria Clara, que o médico falou para ela que ela tem meio TDAH, e a gente estava falando sobre como que isso não existe meio TDAH, não existe meio autista, né? E assim, é bom porque a gente pode desmistificar, né, continuar desmistificando aqui algumas coisas, que cada criança autista vai ter a sua característica vai ser a sua característica própria. Então não tem como eu apontar assim para uma criança e falar assim, não, você não é autista. Até porque, né, o diagnóstico ele é feito através de avaliação clínica. E essa avaliação clínica ela é feita por especialistas, por profissionais, e é uma equipe. Não é uma pessoa que olha para o seu filho e fala, seu filho é autista. Não. Seu filho tem características. Vamos encaminhar para o pediatra, vamos encaminhar para o fono, para o neuro. Se tiver em idade escolar, psicopedagogo, eu super indico, porque pessoas que são realmente assim, tem essa especialização, né? Nós temos aqui, graças a Deus, uma pessoa que nos ajuda muito nessa questão de avaliação clínica, porque ela tem um conhecimento, entendeu? Muito, muito bom. Então, ela ela aplica testes, assim. Então, o diagnóstico do autismo, ele é feito através de avaliação clínica com uma equipe multidisciplinar, uma equipe de médicos e profissionais especialistas no assunto. Não é assim... por isso que eu acho que laudo não tem que ser questionado. A gente tem um problema muito grande aqui no nosso município com questão de laudo, né? De laudo. Questiona laudo. Gente, laudo, ele foi elaborado por uma equipe. Não foi uma pessoa, nem A nem B, que fez aquilo lá porque quer tumultuar o sistema de saúde. Não. Entendeu? Então a gente passa por umas situações assim totalmente desnecessárias, né? Totalmente. Até porque assim, se quem questiona for um profissional mesmo, por exemplo, da educação ou da saúde,
poxa, né? Exato, aquilo ali teve toda uma avaliação. Tem criança que não fecha diagnósticos rápido, tem criança que demora ali, 6, 7 meses, 1 ano até. E não é de brincadeirinha. Não é mesmo. Não é de brincadeirinha. Quem quer que fala assim, não, eu quero, por favor, faça um laudo aí falando que meu filho é autista. Quem que vai atrás disso? E por quê, né? E por quê? Pra quê? Pra quê? Se realmente a questão de atendimento, a gente já tem que ter uma luta muito grande para ter, né? E assim, Fernanda, é importante falar essas coisas, por quê? Porque como a gente estava até falando, os níveis diferenciam 1, 2, 3 pelo suporte que a criança tem que ter. Que eles precisam. A gente aqui na Escola Filinto Milha, a gente tem muitos casos de crianças autistas, tem crianças com transtorno de déficit de atenção, né, Maria Clara? Você me olhou, garoto. Porque você acabou de falar agora. Garoto. Tem crianças com ansiedade. E eu, por exemplo, a gente estava até falando sobre isso quando o computador desligou. Só pra frisar, o computador desligou de novo. Gente, se alguém quiser mandar um notebook super, mega bom pra gente, que ele não desligue no meio da gravação. Mas como ela chegou ontem aqui, né? Nossa, mas esse notebook foi demais. É o que temos pra hoje. Então, porque assim, a gente estava até conversando sobre quem hoje não tem um problema psicológico tá muito errado, né? Porque hoje em dia o mundo tá muito complicado. E assim, após Covid também, pós-Covid ainda. Teve muito aumento em questão de ansiedade, depressão. A gente passou por um momento muito complicado. E a gente estava até conversando aqui sobre... Eu tenho ansiedade. E assim, às vezes, a gente estava conversando sobre... às vezes assim... As pessoas ao seu redor não reconhecer e não entender que a ansiedade tem um efeito sobre sua vida, te causa problemas, né? Porque a gente estava até brincando. A pessoa te liga e fala, a gente conversa depois, eu tenho algo sério para conversar com você depois. Acabou o seu dia. Exato. Você pensa, morreu a mãe dela, morreu o pai... Não, o mundo tá pegando fogo. O mundo tá pegando fogo. Então assim, a ansiedade traz problemas para sua vida, o déficit de atenção traz dificuldades para sua vida. Muitos problemas, viu, gente? Então, é por isso a importância da gente estar sempre falando sobre o assunto, para as pessoas se identificarem, falar, pô, eu não tô sozinha, olha o tanto de gente, né, que passa por isso, que pensa tipo assim, eu falo mesmo no meu caso, quando tipo, tem escolas que a gente chega e você entrega um laudo médico, eles não aceitam, eles falam assim, cara, você não tem cara disso, você não tem isso, se os professores não falam isso aí que a gente precisa impedir, levar maior levar o conhecimento para as pessoas, para que elas não tenham que julgar. Falar igual a gente sempre ouviu, não vamos julgar o livro pela capa. Né? Vamos avaliar, vamos ver a necessidade de cada um. Sim. Entendeu? Aqui, por exemplo, no Filinto Milha, a gente, como eu falei, a gente tem muitos casos e tudo mais. E o que a gente geralmente às vezes faz? Nós, professores, conversamos entre os outros para, olha, essa criança tem laudo, a gente precisa fazer assim, ou a gente precisa avaliar de uma outra forma, ou a gente precisa ter um apoio extra aqui nessa coisa. Exato. Então a gente precisa ter um suporte maior ou fazer alguma coisa diferente para que aquela criança consiga aprender como, assim... Ela não vai aprender talvez como o outro coleguinha, exato, mas ela precisa também aprender. Exato. E eu falo até como, não só na quantidade, mas também que às vezes ela aprende diferente. Exato. Né? Você é uma testemunha. O Mark, ele me ajudou muito com o Luiz Eduardo em questão de coisa lúdica. Eu falava, gente, eu não dava conta de ensinar tarefa pro Luiz Eduardo porque ele não entende as coisas assim da forma que a gente acha que ele vai entender. O Marquinhos foi lá, pegou pedra e falou, olha, aqui, tá vendo? Você fazer assim e tal. E aí ele, agora eu entendi. Então, buscar o lúdico, principalmente quando o público é infantil, é essencial. É essencial. E às vezes também tornar as coisas assim, porque eu percebi que o Luiz Eduardo ele tem a mesma dificuldade do que eu em matemática. Pra mim, entender, por exemplo, a matemática da forma que eu deve entender, eu preciso que a matemática se torne material. Então não preciso que ela seja só um número, preciso que ela seja alguma coisa. Então, por exemplo, para ensinar o Luiz Eduardo o que era unidade e dezena, eu tive que ir lá e pegar 10 unidades de pedra, 10 unidades de folha,
né? E explicar para ele, porque é assim que eu iria aprender. E o bom é que ele tem paciência. Sim. E o bom é que ele tem paciência. Porque... Não, mas eu tenho paciência e eu tenho que ter paciência, né? Professor, né, gente? Tem que ter paciência. E é o que a gente pede muito hoje em dia, assim, né? Porque tem tanto material pedagógico desenvolvido por profissionais que conhecem, que estão acompanhando a pessoa autista. Então, a gente pode trazer isso para a sala de aula, em parcerias, por exemplo, né? Aquela criança ali, ela está na sala de aula, porque assim, a gente tem um problema tão grande em questão da criança autista em sala de aula. Por exemplo, tem uma criança autista dentro da sala de aula, ela tem seu monitor. Já teve caso de mãe chegar e falar: Fernanda, o caderno do meu filho, desde o começo do ano, está em branco. Nossa. Uai, não passa tarefa para casa, o que essa criança está fazendo, o que ela está desenvolvendo? Então, assim, a gente pode tentar fazer algo para que, nem que nós pais mesmo, apesar que isso é obrigação do poder público, mas nós como mães e pais podemos muito bem desenvolver ali um material pedagógico junto, claro, com um professor que tem essa especialização, né? Um pedagogo que tem conhecimento em materiais lúdicos, por exemplo. Vamos desenvolver com essa criança em sala de aula. Ela não vai, realmente, ela já precisa de um auxílio em sala de aula para que ela aprenda de uma outra forma, Sim. porque a forma tradicional ela não vai conseguir acompanhar. É isso, é exatamente isso. Talvez aquela criança dessa forma não aprenda. Aqui na escola tem casos assim, né? Temos casos. Assim, a gente não pode também ignorar. A gente dá muito trabalho. Isso. Exato. Dá muito trabalho. Dá. A gente precisa de suporte e principalmente a gente precisa de formação. A gente precisa de entender melhor o que está acontecendo. Exato. Até porque se tira o preconceito, você já tira 50% do problema. Exato. Né? Porque o preconceito geralmente é o que mais... Você tira o preconceito e coloca o conhecimento. E isso é algo que, assim, vamos fazer um gancho aqui agora, que é algo que a AMA, que é a Associação AMA, tem feito brilhantemente aqui na nossa cidade. Exato. Não é? A AMA, ela iniciou com um grupo de mães e pais que não sabem mais o que fazer. Né? Então, reuniram, fizeram uma diretoria, né? Eu cheguei um pouco depois, entrei junto na luta, né? Meu filho tinha acabado de ser diagnosticado. E por incrível que pareça, geralmente as pessoas que se importam com essa causa são pessoas que têm familiar, filho, alguém na família com autismo. Que até então a gente não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Sim. E aí, quando eu comecei a caminhar com as meninas da AMA, né? São todas guerreiras que lutam e passam assim coisas, sabe, inimagináveis assim com as crianças, por questão também do preconceito, né? Da falta de atendimento, de terapias que são necessárias para que essas crianças se desenvolvam, falta de profissionais. Então a gente passa assim por coisas assim terríveis, né? Mas nunca desistimos do nosso objetivo, que é cuidar para que nossos filhos se desenvolvam perfeitamente. Né? Isso. Fernanda, começando assim, primeiro, o que significa AMA? AMA, Associação Mundo Azul Araguaia. Mundo Azul Araguaia. Exato. Então ela é uma associação focada no Vale do Araguaia, que é aqui a nossa região. O enfoque é Barra do Garças. Barra do Garças. Em Barra do Garças. Só que a gente tem mães associados de Água Boa, Sim. Aí a pretensão da AMA aqui é criar mesmo uma associação, criar mesmo um meio para que a gente possa estar envolvido com priorizar a questão do autismo no nosso município, né? Buscando apoio, claro, do município, do estado. Porque assim, o caso do autismo, ele é uma competência muito maior. Ele é de uma responsabilidade muito maior. Sim. Tem que vir, nós precisamos do apoio lá do governo federal, passando pelo estadual e municipal. Porque só o município não dá conta. Sim. Só o estado não dá conta. Sim. Então a gente precisa de mais apoio. Por isso que a gente precisa levar mais informações, né? Para que a gente consiga ter o nosso núcleo de atendimento aqui em Barra do Garças. Isso que é legal. Então vocês querem montar aqui em Barra do Garças um núcleo de apoio. Isso, um centro com de profissionais, atendimento um centro com profissionais para que atendam
a nossa demanda. Em que pé está isso? Já tem alguma coisa montada? Olha, a gente tem tido alguns apoios, graças a Deus, né? A gente tem um apoio aqui em Barra do Garças do vereador Dr. Neto. Dr. Neto, que tem nos ajudado bastante na nossa causa, né? Dr. Neto está convidado para vir aqui conversar com a gente. E também que tornou nossa associação de utilidade pública aqui dentro do município, né? Quando ela se torna de utilidade pública, ela abre portas para receber emendas, né, governamentais, dinheiro do município, né? Emenda é dinheiro. Exato. Dinheiro. E é o que a gente precisa para estruturar, ter uma estrutura, comprar materiais, contratar profissionais. Sim. Então a gente precisa desse apoio. Tudo isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Custa dinheiro. E então a AMA agora tá nesse pé de conseguir essas ajudas. De conseguir esse apoio extra, né? Para que a gente possa começar a caminhar. Mas aí agora vocês já estão trabalhando já com o Dr. Neto, que tem o apoio do município. Exato. O Dr. Eugênio, que é o... Dr. Eugênio, deputado estadual. Né? Então tá tentando também ter Sim, agora foi aprovado em agosto desse ano a Associação de Utilidade Pública também, só que agora estadual. Então agora só está faltando também agora o apoio do governo federal também. Exato, né? Porque a gente precisa também disso, né? Porque às vezes assim, ninguém faz nada de graça. Não tem como comprar material de graça. Exato. Então às vezes a pessoa assim, mas para que vai esse dinheiro? Ou gente, é tudo necessário. E a nossa demanda é muito grande. É muito grande. Tem muita Aqui em Barra do Garças, só na nossa associação tem mais de 140. Fora, assim, quando foi fazer o levantamento do município, foi em média uns 400. Então, assim, só para imaginar, um psicopedagogo para 140 crianças não dá conta de atender. Não dá conta. Entende? Então, imagina, tem que ter, só para a associação, para atender a associação aqui de Barra do Garças, teria que ter mais de um psicopedagogo. E a gente tem uma falta muito grande de profissionais para atuarem nessa área, né? Viu, jovens? Vocês que estão se formando daqui a um tempo, foca, viu? Porque a gente Por que você falou que não é Maria Clara? Olha, a área de trabalho, olha, é uma demanda muito alta. É verdade, já vi a árvore ali dos sonhos, que a gente tem uma árvore, eu coloquei como se fosse pirâmide. Exato. Vamos para a área de atendimento especializado, que vocês não eu vão falo se pro arrepender. Marcão, eu falo, Marcão, se você for fazer outra faculdade, faz de psicólogo ou de psicopedagogo. Ele dá muito bem como psicólogo. Cara, meu psicólogo 2. Por exemplo, né? Igual o Mark mesmo falou, né? Eu sou formada em Direito. Né? Mas eu estou no segundo semestre de uma faculdade de terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional é um dos profissionais que atende a criança autista. Né? E a gente tá para achar um terapeuta ocupacional, tá difícil. Tá mesmo. Principalmente para atender SUS. Para atender SUS não Para atender o SUS, né? Nós já fomos no secretário de saúde e falou, olha gente, a vaga tá aberta, cadê o profissional? Não acha. Não acho profissional aqui na Barra é poucos. Eu fui olhar esses dias também, mas não. Os que tem, atende clínica, na clínica particular deles. Infelizmente, a remuneração no município não é uma remuneração tão boa quanto eles recebem numa clínica própria, particular. Né? Porque, tipo assim, é uma consulta mesmo pra. Se achar que na Barra é tipo mais de R$500 por aí. E até por isso que a gente precisa realmente de dinheiro, né? Dinheiro para contratar justamente, né? Contrato justo com um profissional para ele estar ali cuidando. Porque aí precisa de psicopedagogo, precisa de fono, precisa de nutricionista, psicomotricista, neuropediatra. Então, assim, a gente é uma junção de profissionais que... Muito grande. Assim, a gente estava conversando aqui também, quando o computador se ligou, que a Fernanda tem dois filhos, né? Eles são os meus sobrinhos, né? E é porque eu não lembro eu acho que eu já tinha contado que você é minha cunhada já, né? Acho que não sei, o computador desligou, gente. A gente tá perdido agora, se a gente estiver repetindo. Ele tá perdido agora, se a gente estiver repetindo alguma coisa. Mas a Fernanda tem 2 filhos. O Benício, que é o mais novo, ele saiu a minha cara. Ele tem agora não, né? Agora que ele cresceu um pouquinho, ele tá exatamente a cópia do meu irmão, que é o Fernando. Né? Não pode puxar calvície do Marcão. Eu não sou calvo, cara. Você pode parar. Se eu tenho ansiedade, você vai fazer meu cabelo cair só porque você tá falando isso.
E o mais velho, que é o Luiz Eduardo, ele tem muito o meu jeito, ele tem muito algumas particularidades assim minhas, né? Eu costumo dizer que meus filhos não me puxaram. Não tiver... Porque eu sou assim, onde eu vou, eu sinto, eu converso, eu abraço todo mundo. O meu filho mais velho, ele é assim, não me toque. Não me toque. Não gosta de Será abraço. que eu sou assim? Ele abraça assim, ó. Ele nem gosta, Ele abraça- é um abraço forçado. Eu abraço no Marcão assim, ó. Ele não abraça você assim. Ele dá o corpo Ele dele dá o só corpo pra você dele pra tocar, você assim, tocar nele. rápido. É muito engraçado, é muito bom. O Luiz Eduardo é muito engraçado. Eu morro de ir com ele. Marcão, você realmente parece ele às vezes. Tem vezes que ele chega na sala e ele tá virado. Tipo assim, já chega e fala assim, Marcão, eu já chego e sento lá dele. O que aconteceu? Você brigou com a sua namorada? Porque ele já tá assim, ó, com aqueles meninos. Sabe aqueles meninos? Aconteceu, alunos. É isso que aconteceu. Aí ele fica assim, ó. Aí ele vai abraçar ele e tá assim, ó. A bateria social desligou. A bateria dele social dele acabou. desligou. Exato. Antes de começar o podcast, eu falei assim, ó, você pode colocar um sorriso no rosto, mas a bateria social pode colocar. Agora o pequenininho, por enquanto, que eu não posso garantir nada, porque o Luiz Eduardo também não era assim quando era pequenininho, ele foi ficando assim depois. Depois, né? aham. Agora o Benício, ele é todo dado. Dado. Assim, né? Ele gosta de abraço, ele gosta de beijo, ele é todo carinhoso. E é engraçado que assim, o Benício é como a gente já tinha falado aqui. Cada autista é muito diferente um do outro. Vem aí a questão do espectro, né? O Benício ele tem particularidades muito grandes. Muito grandes. Gente, o Benício, ele é um menino que eu tenho certeza Ele que é ele imperativo? O pessoal autista é imperativo? Nem todos. Nem todos. Às vezes a hiperatividade ela vem relacionada mais com o TDAH. Às vezes tem criança que tem o autismo e tem o TDAH. O Luiz Eduardo, ele tem 3 CIDs. Né? O autismo, ele tem o TDAH e ele tem o DPAC. O DPAC é o distúrbio do processamento auditivo central. Que às vezes ele escuta você falar as coisas, mas ele não tem um probleminha em processar as informações. Às vezes ele pega coisa pra ele que nem é pra ele. Tô falando lá pra A, ele falou, você falou pra mim? Já vem tirar satisfação. Eu falei, meu filho, não foi pra você que eu falei. Aí eu tenho que explicar pra ele o que eu quis dizer, com o que, entendeu? Pra ele poder ter esse processamento. Então, quando você tá falando com uma pessoa e ela não tá te ouvindo e tá concentrada em outra coisa, é isso? Não? Tipo assim, eu tô conversando com você. Porque eu conheço alguém uma... que se estiver assistindo TV, você pode explodir uma bomba dele que ele não vai ver. Eu acho que é meu marido. Eu só acho. Meu marido, ele é desses. Se ele estiver tocando violão e você estiver conversando com ele, ele tá bem assim. Você pode falar. Também é um pouco assim. Que for. Não tem como, você também é um pouco assim. Nas aulas. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Ele é muito ele forte. Ignora. Vocês não estão Ele entendendo. ignora. Eu não sou assim. Eu ouço, só que eu ignoro. Ele finge que não ouviu. Ele finge que não ouviu. Ele finge que não viu. Não, mas o Benício, eu queria muito falar, falar do Luiz Eduardo e do Benício, né? Porque a gente tava conversando aqui como a questão do espectro, a questão de ser diferente. E assim, o Benício, ele é muito inteligente, mas muito inteligente. Tem 3 anos. Tem 3 anos o Benício, tá? Ele primeiro que ele nasceu um super bebê, né? Ele não era um bebê. Ele não era um bebê normal, ele é um super bebê. XXG ele. Bem gordinho, bem grandão, todo fortinho assim. Ele não era só gordinho, ele era enorme também. Eu pegava todo onde a gente ia com o Benício, todo mundo ficava impressionado. Meu Deus, que bebê grande. Porque ele era um bebê, mas só que em tamanho gigante. Exato. É muito legal. O Benício, ele é muito maravilhoso desde pequeno. Desde pequeno ele é muito... Se você tiver filho com a... Qual é o nome também que eu esqueci? Fabiana. Com a Fabiana, vai ser desse jeito. Vai ser. A Fabiana também é muito grande. Mas os meus filhos puxou toda a família deles, entendeu? Eu só emprestei a barriga. Só emprestou a barriga, é porque a O Luiz Eduardo parece demais também, o jeito dele, o gênio dele. As pernas são todas iguais. Não pode parecer o Zé Miguel, viu? Igualzinho, gente. As pernas não pode parecer o Zé Miguel. Mas depois a gente não vamos falar do meu sobrinho Zé Miguel aqui. Desse podcast. O Benício, Fernanda, o Benício ele já aprendeu a escrever. Ele lê, ele não tem uma linguagem, uma fala funcional.
ele tem ecolalias. Ecolalias é a repetição de sons que ele costuma ouvir. Por exemplo, ele gosta de assistir desenhos do alfabeto, formas, em inglês principalmente, ele é apaixonado em inglês, ele canta o alfabeto em inglês todinho, o alfabeto em português todinho, e agora ele tá apaixonado no alfabeto em russo. Pessoal, a câmera também desligou. Gente, alguém, por favor. Dou um iPhone 15. Um iPhone 15 e um notebook bom. Agora só basta o microfone cortar. Pra tudo. E já são 10h34. O ar-condicionado cair da parede. Gente, vamos falar, não, senão Deus me livre. As cadeiras quebrar? Tudo. Mas continuando, a gente estava falando sobre o Benício e como você estava falando sobre a particularidade dele de não falar. Ele não fala, né, funcionalmente. Tem as ecolalias, que para quem não sabe, as ecolalias são repetições, né, de coisas que ele ouve o dia todo, músicas. O que ele escuta, ele fica repetindo, mas ele não tem aquela linguagem funcional de, por exemplo, chegar em mim e falar: mãe, eu quero comer, ou mãe, eu quero suco. Ele não, ele mete a mamadeira no chão. Ele tem 3 anos. Tem 3 aninhos. Pega minha mão e leva lá na mamadeira. É o jeito dele pedir o suco. Pra ele pedir um brinquedo pra mim, eu até filmei isso. Ele vai lá em mim, pega na minha mão e leva até o negócio e aponta o brinquedo que ele quer. Exato. Ele não fala. E aí ele tem, assim, ele pega o celular, ele vai abrir direto no Facebook. Aí ele vai lá nos stories. E aí lá tem toda uma estrutura pra montar alguma coisa, né? Então ele coloca uma música. Ele gosta, sabe qual música ele gosta de colocar? Aquela Como é Grande Meu Amor por Você. Do Bita. Sim. Não é do Bita. Não é do Bita, mas o Bita canta, então ele gosta. E aí ele vai escrever na letra, como é grande meu amor por você. Ele escreve tudinho, ele escuta e ele escreve. Aí esses tempos atrás a gente falou: escreve mamãe. Ele até gravou isso, tá gravado, gente. Escreveu lá, escreveu mamãe, escreveu papai, escreveu vovó. Então assim, às vezes a gente não dimensiona o que ele entende, né? E o que ele compreende, na verdade. Ele conversou, tipo assim, com 2 anos ele já tava tentando falar, ele já sabe. Não, ele não fala. Não sai uma linguagem funcional. Não sai uma. Ele só fala, ele fica lá bem assim, A, B, C, D, E, F, G. Ele canta o inglês, aí ele começa a cantar o russo, ele engrossa a voz e canta. Ele faz mas a entonação. É isso, ele gosta de ele canta o tempo inteiro, mas do Marcão não é mesmo. uma linguagem funcional. Mas ele aprendeu a escrever sozinho. Gente, é uma criança de 3 anos. Quem é que aprende a escrever sozinho? Eu fui aprender a escrever com 7 anos. Não, então só pra você ter ideia. Tanto que é particular. O autista, ele não é menos. O autista, ele não é pior. Ele tem as suas particularidades. Exato. Se ele não quiser falar nunca, ele não vai falar e não tem problema nenhum ele não falar. Mas ele não... Seria bom. Seria legal, ele fala. Por que eu não nasci com autista em vez de com TDAH? Mas ele é, assim, tem autistas cada um brilhantes em suas áreas. Tem autista que tem uma super predisposição para aprender instrumentos e tal. O Benício, ele saiu com essa particularidade. O Benício, ele é uma criança muito especial, muito inteligente. Ele só não fala. E hoje aqui eu tô falando dos meus, mas tem, na nossa associação, tem crianças que esses dias eu até postei no Instagram da AMA, quem puder seguir lá depois também. Como é que é o Instagram? AMA _ BG ou barra. Deixa eu ver. Eu que mexo lá e tô errando até o endereço, mas tudo bem. O filho da nossa colega lá, ele dublando o desenho, coisa mais linda, ele dublando assim, sabe? Passando o desenho e ele fazendo a dublagem. Pode ir. Então, assim, a questão do espectro, eu sempre gosto de frisar que a particularidade de cada criança. E outra coisa, gente, autismo, ele não tem cura, não. Ele é uma criança, porque não é uma doença, não tem cura. TDAH tem cura. E, assim, ele vai ser uma criança autista, vai ser um adolescente autista e vai ser um adulto autista. Então, assim, quando não se fornece essas terapias
para que essa criança se desenvolva na primeira idade ali, enquanto está pequenininho, infelizmente eles vão encontrar dificuldades na questão das relações interpessoais ali na adolescência e na fase adulta em questão de relacionamento também. Sim. Entendeu? Por isso que a gente precisa frisar a importância dessas terapias para que essas crianças se desenvolvam, para eles serem adolescentes que não sofram tanto, né? Adultos que não sofram tanto com as relações interpessoais, que é onde mais afeta. Às vezes eu acho que eu não fui diagnosticado, porque você falando me lembra tanto. Você falando isso me deu uma tristeza agora no meu coração por conta do TDAH. Mas assim, o TDAH também tem como você fazer o acompanhamento tranquilamente. Você faz acompanhamento com psicólogo, sabe? Nas áreas que você tiver dificuldade, você tem pessoas para que te atenda, entendeu? Não é só o autismo, mas o TDAH também tem tratamento. Eu conheço pessoas médicos aí que é TDAH. Então, assim, o autista, a gente gosta de falar, o lugar de autista é o lugar que ele quiser, todo lugar. Porque o autista, ele vai ter as dificuldades dele, mas ele vai, se ele quiser formar, ele vai formar. Entendeu? Se ele quiser casar, ele vai casar. Se ele quiser ter filhos, ele vai ter filhos. Basta o que a gente auxiliar, levar informação para que não tenha tanto preconceito e sim conhecimento. Sim. Eu brinquei que às vezes parece que eu não tenho diagnóstico, porque o Luiz Eduardo, gente, eu não sei se a gente está se repetindo aqui, mas eu acho que não. Acho que a gente já, quando o computador desligou... ou a câmera. Ou a câmera. Porque o Luiz Eduardo, ele é muito parecido comigo em muitas coisas. Assim, principalmente, por exemplo, na questão de aprender matemática, a gente tinha conversado, né? Porque o autista, ele vai aprender diferente. Exato. Então, mas só que acho que a diferença é que eu tenho uma coisa que eu consigo muito aprender sozinho, talvez que é que o Benício também faça. Ele faz, ele aprende tudo sozinho. Ele aprende tudo sozinho, e eu consigo. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu estava na escola, eu conseguia aprender, por exemplo, matemática muito mais sozinho do que, por exemplo, a explicação da professora. Então, por exemplo, assim, eu consegui, quando a coisa estava materializada ali na minha frente, eu conseguia entender. Então, por exemplo, eu não aprendia com a professora explicando, olha, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Mas se ela, por exemplo, desse a conta feita, se eu visse a conta feita no quadro, eu ia conseguindo compreender como foi feito e tudo mais. E eu entendi que o Luiz Eduardo, ele é muito assim também. Sim. E assim, porque no começo eu tive bastante dificuldade até para criar essas coisas com o Luiz Eduardo, porque eu não sou pedagogo. Era muito igual os dois. Eu não sou pedagogo. Assim, começou a ser incompatível, porque eles eram muito iguais. Hoje em dia são brothers, entendeu? Se entendem hoje em dia. Porque eu tive muita dificuldade no começo, porque o pedagogo, ele estuda e aprende muito essas técnicas e tudo mais. Só que aí o que eu fazia com o Luiz Eduardo? Eu falava assim, tem que aprender. Chegou uma hora que eu vi que ele falou assim, ele não vai entender desse jeito, ele não vai entender sentado aqui comigo explicando para ele, porque eu tentava explicar de uma forma diferente, ele não entendia, eu tentava explicar de outra forma. E quando eu vi, o Luiz Eduardo estava triste na minha frente, estudando, meio que obrigado, assim, eu falei, cara, isso está muito errado. Isso aqui não está sendo nada legal para isso. Assim. Ele não está nada legal para ele isso aqui. Então o que eu faço? O que eu inventei alguns dias assim? Eu pegava o Luiz Eduardo e falava assim, Luiz Eduardo, vem comigo. Aí a gente ia lá pro quintal. Aí eu, por exemplo, ensinar dezena para ele. Luiz Eduardo, uma pedra, é uma unidade. Então é único, unidade, único. Se você for juntando pedras, vai chegar uma hora que vai ter 10 pedras. E quando tiver 10 unidades de pedras, vai ter uma dezena. E não é que ele foi entendendo muito mais, porque assim, eu vi que ele era muito parecido comigo. Ele precisava daquilo se materializar. É o mais velho. Ele lida melhor com pessoas assim da idade do Marcão ou com pessoas mais da idade dele? Gente, eu já vou contar a história aqui. Uma vez, nós fomos para o aniversário de uma criança.
E aí as crianças chegou nele, tudo feliz. Vamos, Luiz Eduardo, vamos brincar. Ele, vamos brincar de sentar e ficar quieto. O Luiz Eduardo é exatamente igual eu, gente. Exatamente igual eu. E eu falei, meu filho, as crianças estão te chamando. Mas eu não quero brincar, eu vou suar, eu vou ficar sentado aqui. E eu olhei assim, gente... A minha mãe, acho que a minha mãe já te contou isso, né? Porque minha mãe, ela fazia jantares aqui na Barra e tudo mais, e ela cozinhava às vezes assim para as famílias. E assim, é engraçado que minha mãe conta exatamente isso, que as crianças tudo brincando, tudo querendo brincar, e eu não, pra onde eu ia? Sentado no meio dos adultos lá quietinho. Exatamente, sentado no meio dos adultos, ouvindo história, porque eu amo ouvir história. Se você parar pra mim aqui agora e quiser contar uma história durante 2 horas, eu vou ouvir. Igual o Luiz Eduardo, ele tem uma coisa que ele leva tudo ao pé da letra. Ele é assim, bem literal. Bem literal. Tudo ele leva ao pé da letra. Você não pode falar, por exemplo, esses dias eu cheguei pra buscar ele na escola. Mãe, ele veio me contando, mãe, a menina chegou no menino e bateu nele. Mãe, olha aí, se fosse eu tinha batido. Aí eu parei até o carro. Você tinha feito o quê? Você ia bater na menina? Não, mãe, eu bateria se fosse menino. Aí ele já mudou ali rapidão, né? Falei, tá, achei que eu tinha entendido errado, porque olha, um homem nunca bate numa mulher, tá? Você nunca coloca a mão numa mulher. Aí ele, mas eu não posso nem triscar nela? Falei, não, meu filho, eu quis dizer, colocar a mão, eu quis dizer assim, não bater. Sim. Aí ele, tá. Aí eu, nossa, eu esqueci que você leva tudo ao pé da letra. Aí eu olhei pra ele tá lá assim, pensando, você sabe o que é levar tudo ao pé da letra? Aí ele, pôr o pé na letra? Eu falei, não. Nós vamos no Marcão. Juro. Gente, eu ria tanto que eu falei, meu filho. Aí ela começou, foi rir. Que aí ele viu que eu levei pro amor. Aí eu falei, não. Gente. Aí como é que eu vou explicar o literal? O literal, Entendeu? É difícil, você só consegue falar isso, é literal. Mas como é que você explica o literal? O que é o literal mesmo? Aí você vai fazer o que? Falar que vai levar o pé. Vai levar o pé na letra, entendeu? Não tem muito o que explicar. Gente, é muito interessante, assim, porque realmente é isso. Pode ter um artista muito amoroso, pode ter um artista que é para se beijar, como é o Benício. Exato, e pode ter um artista, o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo fala bem, o Luiz Eduardo, assim, ele consegue se comunicar. Os dois puxam um pouco você, então, né? Tipo assim, você sabe se comunicar, você é carinhoso, mas às vezes também você é Quando vocês conhecerem o meu marido, que é o irmão do Marquinhos, vocês vão ver, assim, que é tudo deles. É tudo igual. Entendeu? Quando eu digo que eu só emprestei a barriga, eu estou sendo muito sincera. Porque eu e o Fernando mesmo, a gente são muito parecidos. A gente se dá muito bem, porque a gente é muito parecido também. A gente é muito meio assim mesmo. Só que eles são 2 idosos. A gente é 2 idosos que gostam de uma fala, gosta de carro antigo. Exato, viagem de moto. Cancelaram, né? Não. Mas assim, se a senhora estiver ouvindo esse podcast, vai sair amanhã à noite mesmo, a gente vai estar aí. Tipo assim, ele do meio do nada, viajando com a namorada dele, ele vai me postando stories. Amor, na próxima a gente vai vir de moto. Eu olho assim e falo, cara, o que o Marcão tem na cabeça? Ele tem o quê? Então, eu acho que isso nunca vai acontecer. A Fabiana tem um medo de viajar de moto. Ai, gente. Coisas finíssimas, só que o Marcão tem, gente. Não, e é muito bom assim mesmo. A gente tá falando de uma forma descontraída e muito interessante. Era exatamente isso que eu gostaria mesmo de ter feito aqui com você hoje. Porque é exatamente isso. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Se você quiser voltar em um outro momento, eu vou te liberar, né, porque acho que já tá... Mas eu gostaria só de frisar que a gente aqui falou sobre, né, a questão do autismo, né, o trabalho da AMA, né, agora está com a nova diretoria, né, a diretoria está chegando aí para continuar fazer muito trabalho também, né, nessa área da defesa aí, né. Só a gente dá uma floreadinha ali para poder amenizar o dia a dia. Sim. Né, porque
A gente falou que as coisas boas do autismo. A gente não mencionou, eu não coloquei na mesa a parte difícil. Não, mas se você quiser, a gente pode conversar sobre isso agora. Mas é que nem assim, não é fácil, né? A gente também não vamos falar assim, vamos romantizar, né? Porque não é fácil. A partir do momento que você recebe um diagnóstico que seu filho é autista. Por exemplo, eu diagnostiquei o Luiz Eduardo depois do Benício. Do Benício, né? O Luiz Eduardo é mais velho. Assim, eu achava que seria um TDAH ali, mas nunca tinha, né, ido tão... Então, assim, o Benício, ele já desde pequenininho, ele já tem características bem evidentes do autismo, né? Foi diagnosticado sem muita dificuldade, porque ele já é nível 2, já é mais, né? Já tem mais características. O Zé Eduardo, quando eu falei assim, diagnostiquei o Benício, agora eu vou diagnosticar o Dudu com TDAH, porque aí eu vou ver qual tratamento que eu posso fazer com ele. O Zé Eduardo, ele toma Ritalina, né? Eu tomei Ritalina. E aí eu acredito que agora que ele está chegando na adolescência, só a Ritalina não vai surtir muito efeito, porque tem a questão hormonal, tem a questão da ansiedade, então eu já tenho que levar ele para fazer uma nova avaliação. Mas enfim, quando veio o diagnóstico de autismo no Luiz Eduardo, meu mundo caiu assim, ó. Eu falei, gente, e assim, eu sabia que ele tinha algumas características diferentes, mas como eu estava tão acostumado com as características do Benício, eles são totalmente diferentes. Eu falei, gente, mas é autismo também? Por isso que eu falo sempre, a questão do espectro é a questão de não parecer, porque autismo realmente não tem cara, o autismo ele não é uma doença, porque tem gente que tem tão desinformada que... Gente, é absurdo ouvir falar, não fica com aquele menino ali não, senão ele vai te passar a doença dele. Gente do céu. Entendeu? Por que a gente precisa levar informação? Sim. É neurodesenvolvimento, gente, é aqui, ó, no cérebro. Não tem... E é impressionante, e é uma coisa que eu tenho combatido em todas as minhas aulas, que é não usar a palavra autismo ou autista como adjetivo. Não é. Exato, eu brigo o tempo todo. A primeira coisa que eu falo, eu dou uma bronca. Eu acho que eles já devem ter ouvido alguma vez. Primeiro eu falo, eu tenho 2 sobrinhos autistas. Eles são extremamente inteligentes. Você está usando de uma maneira totalmente pejorativa, né? Aí entra o capacitismo. Capacitismo, gente, pelo amor de Deus, não é uma doença, sabe? Exato. A gente é igual que eu falei aqui no começo. Cada um tem um problema diferente, tem uma forma de aprender diferente. O autista vai ter dificuldades. Sim. A família do autista vai ter que lutar e vai ter dificuldades para conseguir todo o suporte que é necessário. Mas, gente, isso não é doença. Não é doença. Isso não é doença. Deixar bem claro que autismo não é doença e que o lugar de autista é em todo lugar, que ele precisa ser incluído. Tem gente que fala assim, gente, como é que eu vou ficar esse menino na sala de aula que ele não entende? Já falaram assim, vamos fazer uma sala só para eles. Isso é inclusão? Aonde que isso é inclusão? Se fazer uma sala para colocar autistas? Isso não é inclusão. Não é inclusão. Inclusão é você inserir essa criança na sala de aula, e dentro dessa sala de aula, principalmente professores, né, e pessoas que trabalham na área da educação, inserir materiais pedagógicos para que aquela criança, ela não vai aprender da forma tradicional, ela vai aprender da forma lúdica, entendeu? Sim, eu acho ano importante. passado a gente estava no 9º ano, aí o Marcão, foi assim que o Marcão saiu, porque o Marcão saiu, aí tava chegando perto da prova da UF. E, tipo, acho que era 2 anos no ano, né, Marcão? Tinha. Aí o nono B falou assim, ai gente, mas tinha muito autista ano passado aqui no nono ano. Aí não, mas na prova da IF tem que fazer uma sala só pra autista. Eu falei, gente, não tem lógica fazer uma sala só pra autista. Isso não é inclusão. Não tem sentido. Tipo assim, como se fosse uma doença e como se passasse na pessoa. E outra. Como assim que você tem que fazer só uma sala para um autista? Você tem que segregar, tem que colocar um espaço diferente. Ele oferece algum tipo de ameaça, sabe? Isso não existe. Isso não existe. Aqui no Finito a gente deixar assim claro, até porque na internet o pessoal é bem complicado. Mas aqui no Finito a gente tenta fazer ao máximo. Às vezes assim, por exemplo, a gente, por exemplo,
consegue fazer com que essa criança tenha um suporte, mas não suporte durante só a aula. Isso no contraturno. No contraturno. Mas isso é muito sabe? necessário. O Luiz Eduardo, ele faz a sala de recursos. Ele está de manhã na turma regular, e à tarde está na sala de recursos. Sim. Então, até porque a escola não é só português e matemática. Exato. A escola também é convívio, desenvolver essa sociabilidade, sabe? Então não é só português e matemática. Exato. Então essa criança ela tem que vir para cá e ela tem que ganhar outras habilidades. Exato. Que não é somente ler, escrever e fazer conta. Exato. Né? Exato. Então assim, isso é muito importante entender. E outra, assim, como a gente já falou aqui no começo, eu já falei que eu sou diagnosticado mesmo com ansiedade com a psiquiatra e tudo mais. Eu tomo remédio. A nossa Maria Clara aqui acabou de falar também sobre o TDAH. E assim, tem impacto sobre a vida. Tem impacto sobre a vida. Você tem dificuldades. Sim. A gente falou sobre algumas aqui. Já pensou? Vamos separar então. O Marquinhos tem ansiedade, vamos colocar aí todo mundo que é ansioso Ana coloca. Clara pra lá, os autistas. Gente, não existe isso. Não existe isso. Isso aqui não é banda de música. Exato. Não é rock para um lado. Não é. Primeiro porque hoje em dia todo mundo nem ouve mais álbum, ouve só playlist e tá tudo junto. Então não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe essa coisa de segregar. E toda vez que eu ouço assim. O Marcão dá um grito. O Marcão literalmente ele dá um grito. Tipo assim, ele tá no corredor lá do recreio. Ele tá falando assim a palavra autista. Ele tá aqui, perto aqui. Ele dá um grito lá na pessoa falou lá não. Mas me incomoda esse tipo muito. de cobrança é importante. Me porque incomoda aí muito. você vai levando, mas o conhecimento também é importante a gente levar, porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa que ela não conhece, que ela não sabe. Então você sabe o que é isso? Deixa eu te explicar isso e aquilo. Então isso é o que vai fazer diferença. Então, gente, o grito vem acompanhado de conhecimento também, tá bom? Não é só o grito, tá? Não é só o grito. Tá? Eu também explico depois. Ele é o único professor assim que, tipo assim, chega assim, escuta falando assim, se alguma coisa assim, ele já dá um grito. O único professor, primeira coisa que ele chega na sala já fala. Respeito. Não, mas isso é muito importante. Respeito. Respeitar a condição do outro. Independente de ser autista ou não, mesmo sendo típico ou atípico, o respeito ele tem que ser por todo mundo, entendeu? Tem que respeitar a condição do outro. Você tem que entender que você não pode falar para uma pessoa ansiosa que você vai conversar com ela depois, uma coisa importante. Eu faço isso com você, Marcão. Isso aí do podcast eu vou fazer isso com vocês. Olha, eu acho que a gente tinha que criar uma lei proibindo pessoas fazerem isso. Falar assim, eu preciso conversar, vou falar nisso. Eu tô frisando isso porque ela acabou de receber uma ligação agora e aqui. Precisa falar, meu Deus do céu, o que essa pessoa, o mundo tá pegando fogo. Gente, eu faço isso com o Marcão o tempo todo. Isso é qualquer coisa. Uma pessoa ansiosa, gente, sofre por antecipação. Ela cria coisas. Eu também, gente, eu tenho crise de ansiedade. Eu acho que eu tenho TDAH, eu nunca fui procurada. Mas uma pessoa que começa um monte de coisa assim, vai abraçando o mundo assim, não pode ser, né? Não tem como. Agora, a Fernanda, me entenda. Quando eu às vezes eu chego assim 9 horas da noite na casa do Fernando assim, e a Fernanda tá fazendo a última ocupação do dia. E eu penso uma coisa, gente, essa mulher, ela tá fazendo faculdade, ela tem 2 filhos, é assessora, tá cuidando da associação, tá levando a menina pra terapia. E eu só penso o seguinte, cara, eu sou muito porcaria porque eu não consigo fazer nada. É multifunção, assim. Eu acho engraçado, a gente que me conhece. Nossa, você tá em tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar, né? Eu tô assim, eu sou bem. Ai, gente, mas foi maravilhoso demais estar com vocês hoje. Gente, foi muito bom. É muito bom. Bem descontraído. Foi muito bom, Fernanda. Desculpa ter mandado mensagem 10 horas da noite ontem. Que bom que você mandou, porque a minha cabeça tava em outro problema. Gente, ontem eu tava na academia, na esteira lá. Eu falei assim, amanhã tem podcast, tem que mandar mensagem pra Fernanda. Não, eu falei isso aqui em off, mas eu tenho que falar em público. Gente, se algum dia eu ficar rico e famoso, eu sou professor, não vai acontecer, mas tudo bem. Isso vai acontecer, tá? Eu quero contratar a Maria Clara pra organizar a minha vida.
Porque a Maria Clara, ela tem esse dom de organizar tudo e deixar tudo pronto. Só falando um negócio, tá? É só aqui na escola, porque na minha casa o meu quarto é bagunçado, tá? É só na escola. Se você falar assim, chegar na mãe e falar assim, coloca tudo pra Maria Clara, é tudo Maria Clara. É tudo Maria Clara. Fala, Marcão. Esse dia eu cheguei no Marcão e falei assim, ó, cansei. Cheguei no Lauro e no Marcão, ó, não vai ter podcast mais, cansei. Aí na mesma semana, não, Marcão, vai ter podcast sim. Isso é. Vai ser... Gente, isso é o. Gente, ó. É o tal do TDAH. É o tal do TDAH. Ó, agosto e ó, comecinho de outubro, eu já mudei tanta gente desse podcast. Meu Deus. Eu Meu saio. Deus, eu não paro. E quando eu não vou com a cara da pessoa, eu falo assim, eu não fui com a cara dele, eu vou tirar ele, porque eu não fui com a cara dele. Não, e é isso. Só para finalizar, contar uma outra coisa engraçada assim da minha vida assim. Eu tento às vezes explicar, porque eu fiquei, sei lá, 10 anos sem ter um relacionamento. Isso já dizia alguma coisa sobre mim. E eu tô namorando agora e eu tento explicar para minha namorada, olha, eu tenho muita ansiedade, então eu vou ficar imaginando situações sobre qualquer quebra de padrão. Então, se a gente fazer uma coisa assim, acontecer tudo assim, exatamente, você me respondia sempre a mensagem na hora, e um dia você ficou 15 minutos sem me responder, eu não vou pensar que você estava tomando banho. Eu vou achar que te sequestraram, vou achar que eu fiz alguma coisa errada. E começa a criar 1 trilhão de coisas. Mas é realmente ansiedade. É uma coisa assim muito então muito é a mesma coisa da condição do por autista. isso que você, quando eu mando mensagem pra você na hora que eu mando, você já responde? Eu já respondo. Aí, cara, eu mando mensagem pra ele na hora e já responde. Só que eu sou o tipo de pessoa que responde mentalmente, acha que respondeu. E aí deixa o povo no vácuo, esse povo fica muito... Acho que você fez isso comigo, hein? Eu fiz, não, mas aí tô falando, isso. eu faço. Mas eu faço assim, inconscientemente. Mas é isso. Depois que eu volto, meu Deus. E aí, as nossas condições, ela tem um efeito sobre a nossa vida. E que às vezes não é porque a gente quer, é porque assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É professor ignorando a Só que é claro que vai chegar um certo momento da vida da gente que a ansiedade ela começa a passar do sair ponto, do psicológico, sim. ela começa a afetar seu corpo. Você precisa procurar ajuda o mais urgente possível. E é o que a gente está tentando explicar aqui durante o podcast. O autista, se ele não tiver o suporte, ele vai ter muito mais problemas, muito mais dificuldades. Sim, e que assim, com o suporte certo, essas dificuldades de aprendizagem, dificuldades com social, principalmente, né? social. Por exemplo, na fonoaudiólogo, se ele tiver o suporte certo, isso nem é garantia de que vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Nada é 100%, gente. Nada é 100%, mas... É um grande avanço, um grande passo. Grande avanço. Essa criança, ela de qualquer forma, ela necessita, ela precisa. E, por favor, gente, vamos parar de usar autista de uma forma pejorativa. Ele quer falar alguma coisa, pode falar. Pode, claro. Gente, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. E assim, por questão de tempo, a ansiedade começando a ficar muito. Eu, por exemplo, quando eu tenho crise de ansiedade, eu começo com a falta de ar. Teve um dia que eu tava fora de casa, inclusive, a gente tava em um encontro de família. E eu tava jogando vôlei, só que eu tava ansiosa por questão de outras coisas que estavam acontecendo. E tava começando a dar falta de ar. Eu quase desmaiei ali, né? Eu teve que me tirar dali, na casa, fazer tudo pra mim conseguir voltar. Mas a falta de ar ali foi intensa. Eu nunca tinha tido uma crise tão forte assim. Falta de ar é uma coisa muito horrível. Eu sei porque cara. eu já desmaiei com crise de ansiedade, você lembra? Uhum. Já desmaiei com crise de ansiedade. Gente, é uma coisa, é isso que eu tô falando. A partir do momento que ela sai do seu psicológico e começa a atingir o seu corpo, é sinal de que você precisa. E isso afeta vários fatores, âmbitos né? da sua vida, várias partes da sua vida. Então, gente, vamos primeiro começar a respeitar o colega, tá? Vamos começar a respeitar as condições do seu colega e vamos começar a entender que também talvez você também tenha condições e que você também às vezes precisa procurar ajuda também. É que nem eu falo, não é só a questão de autismo ou não, é qualquer particularidade. Qualquer particularidade. Pessoa com deficiência, idoso, pessoas homoafetivas. A gente deve respeitar todo mundo. A gente não gosta de ser respeitado. Vamos respeitar todo mundo. Vamos respeitar. Não custa nada. Vamos. Respeito é bom e cabe em qualquer lugar.
Respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Esse vai ser o título do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje. Fernanda, muito obrigado por vir aqui. Vamos agradecer também, deixar agradecido também a Amânia, que tem nos ajudado muito com o nosso podcast, tem feito assim maravilhas aqui pra gente, tem corrido atrás de todas as coisas para que isso aconteça, tá bom? Vamos agradecer também as mulheres, as guerreiras, que têm lutado pelo AMA e que têm feito o AMA acontecer. Exato. Agradecer também tanto o vereador Neto com apoio, porque a gente fala muito mal de todo político. Isso é verdade, a gente mete o pau e tudo mais. Já que o Neto e o doutor Eugênio têm feito um trabalho muito legal, a gente tem que agradecer eles. Exato. A gente tem que deixar aqui agradecido. E não é puxação de saco. Eu não vou ganhar nada com isso aqui, a Fernanda também não vai ganhar nada com isso aqui, mas a gente tem que deixar claro e assim, agradecer ao trabalho, né? Tem feito o trabalho, né? E tá tão difícil as pessoas fazendo o trabalho dela como deve ser feito, né? Exato. Então a gente tem que agradecer Então deixar agradecido aqui a Amânia, que tem nos ajudado muito, agradecer ao Dr. Neto e agradecer ao deputado Eugênio e agradecer a você também, Fernanda, pelo papo de hoje. Foi espetacular pra mim. Se eu te mandar uma mensagem do nada no meio da noite de novo, é pra você vir de novo no podcast. Eu venho quantas vezes me convidarem. Talvez na próxima vez a gente pode às vezes trazer mais mães, ou trazer também alguma criança, ou algum adolescente. Né? Ok, perfeito. Do AMA também, pra gente bater esse papo trazer e conversar. A nova presidente da AMA. Podemos trazer. Ela é uma advogada bem atuante também. Sim. Podemos trazer. Sabe, um trabalho bacana, né? E agora ela está à frente da nossa associação. Agradecer a Edilene também, que saiu agora da frente da AMA, né, como presidente, mas ela fez um trabalho fantástico, né? Não, isso mesmo. Agradecer essas pessoas que têm feito a diferença. Isso que é muito importante. Sim, já está tão difícil as pessoas fazerem o que deve ser feito. Quando a pessoa ainda faz algo... precisa ser visto, né? Precisa ser visto, precisa ser lembrado. Então, quero agradecer a você também que está nos assistindo aí agora. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast. Gente, uma coisinha que eu quero falar antes. Os comentários, por favor. Pelo amor de Deus, a gente não quer ter que desativar os comentários. A gente não quer desativar os comentários. Por favor. Então comente coisas boas. Isso. E lembrando, tá? Eu tenho um amigo que é advogado e a gente pode achar seu IP depois de processar. E tem um advogadinho aqui também do nosso lado. Tá bom? E tem um advogado aqui do nosso lado. Pessoal, por favor, gente, vamos respeitar. Você não tá livre de qualquer consequência na internet, tá bom? Você pode ter suas consequências. Então, por favor, não é terra sem lei. Se você não gosta de pessoas que a gente convive, tanto dentro de escola ou tanto fora, deixe pra você e não comente. Porque dos últimos comentários que a gente gravou, eu tive que ir lá responder, então isso fica mal pra mim. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Lembrando daquilo que a gente acabou de falar, respeito é bom, cabe em qualquer lugar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Curta, comente, compartilhe e até o próximo episódio.